Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula eu quero falar com vocês sobre capacitores. O que são capacitores? Então, vamos tentar entender o funcionamento de um capacitor. Vamos lá? Muito bem, então eu vou começar fazendo essa discussão, na verdade, iniciando a leitura com o texto sobre conceito de capacitores, tá? Então, nos circuitos elétricos, é comum a utilização de dispositivos conhecidos como capacitores ou condensadores. Inicialmente, eles foram desenvolvidos para armazenar quantidades de cargas elétricas. Atualmente, os capacitores possuem diversas aplicações, entre elas o armazenamento de cargas, como ocorre, por exemplo, nos flashes de algumas máquinas fotográficas, e o filtro de frequência, como ocorre nos circuitos eletrônicos dos aparelhos de rádio, televisão e computadores. Então, aí nós temos uma máquina fotográfica e, claro, um textinho falando sobre o capacitor que nela existe e vai armazenar carga elétrica, que por sua vez vai mandar ou na forma de energia para o flash emitir o seu disparo. Bom, a máquina fotográfica ela faz isso. As máquinas ela já vêm com o flash acoplado, ou você pode também pegar separadamente um flash. Não vou precisar da máquina, o flash vai nos ajudar melhor do que ela, eu acho, nesse momento. Então, aqui eu tenho um flash de uma máquina fotográfica, certo? Já separado dela. E, é claro, você tem aqui pilhas. Essas pilhas vão, claro, uma pilha, como nós vimos na aula passada sobre geradores, uma pilha ela é um gerador, ela vai converter energia química em energia elétrica. Então, do jeito que está aqui, nós já podemos definir o conceito de capacitores. O que são capacitores? Capacitores são dispositivos que armazenam uma carga elétrica quando uma diferença de potencial é estabelecida entre os seus terminais. Então, o flash tem um capacitor que recebe energia da pilha e, ao receber e armazenar essa energia, ele dispara todo de uma vez, né? Espero que não tenha incomodado você. Então, eu vou tentar colocar um pouco próximo do meu microfone, não sei se você conseguirá ver. Então, ele dá um barulhinho, ou seja, esse barulhinho ele vai buscar novamente a energia lá das pilhas. Então, eu acho a melhor definição de capacitor. É um dispositivo que armazena carga elétrica quando uma diferença de potencial é estabelecida entre os polos do seu condutor, ok? Então vejamos só, nós vamos adentrar muito na parte técnica do capacitor. Vamos partir deste princípio. Capacitores são dispositivos que armazenam carga elétrica, tá bom? Então vamos prosseguir. É claro, nós temos situações um pouco mais sofisticadas. Não precisamos fazer medicina para ter uma noção do que está acontecendo aqui. Então você tem aqui vamos chamar assim, um médico operando dois capacitores para transferir um potencial, uma DDP, né? Uma parada cardíaca. Ele vai lá dar um tranco, passar uma voltagem muito grande para que circular. Um momento. Vai passar uma energia, uma DDP, e tentar com isso passar uma corrente elétrica no corpo do sujeito para que o coração, que é um músculo, passe a bater novamente. É claro, se você for fazer medicina, depois você volta aqui e nos esclarece melhor todo o processo. Do ponto de vista da física e do capacitor, você tem aqui dois dispositivos. É claro, nós vamos ver o que são capacitores de placas paralelas. E estes dispositivos vai transferir uma corrente, na verdade, um potencial elétrico vai ser
colocado aí e vai passar uma corrente elétrica pelo corpo deste sujeito, com o intuito de reanimá-lo, tá bom? Então, em resumo, nossa aula será sobre capacitores, que são dispositivos que armazenam a carga elétrica e, por um dado momento, transfere instantaneamente. Eu trouxe como exemplo o nosso flash, tá? Então eu vou ligar mais uma vez. Você tem aqui a energia vinda das pilhas, né? E transferindo essa energia para o capacitor, que por sua vez, ao emitir o botão, apertar o botão, ele acaba disparando o flash e, é claro, esse brilho intenso que você viu, tá bom? Então, nossa aula de hoje será sobre capacitores e nós vamos ver algumas nuances em torno disso, como, por exemplo, capacitor em série, capacitor em paralelo e tudo que ele pode fazer. Por exemplo, o capacitor em série vai aumentar ou diminuir a energia nele armazenada. Acho que isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vejamos só nosso próximo slide. Eu tenho aqui a simbologia de um capacitor de placas paralelas. Você tem aqui o que nós já conhecemos, eu espero, uma barra maior e uma barra menor, que representa uma diferença de potencial. Então eu tenho aqui um capacitor carregado, né, uma placa positivamente, outra negativamente, tá? E é claro, essa carga no capacitor, de onde veio? Veio da DDP que ele está submetido, é a definição de capacitor. É um dispositivo que armazena carga elétrica quando submetida a uma diferença de potencial entre os seus terminais. Então, não confundir o símbolo da DDP, um potencial maior e um menor, representado por uma barra maior, outra menor, com o símbolo do capacitor representado por barras paralelas, porém iguais, certo? Então, a capacitância de um capacitor ela é medida pela quantidade de carga e unidade de DDP, vamos chamar pelo potencial, tá bom? Portanto, eu posso dizer que a capacitância do capacitor, eu posso defini-la como a razão entre a quantidade ou a carga que ele armazenou e a sua eventual DDP a que ele está submetido, tá bom? Então a gente já conhece, embora esteja escrito aqui, se você está vendo a aula pela primeira vez, dê uma pausa, que a quantidade de carga ou é a DDP, ou tensão, ou voltagem, ok? Então, de acordo com o SI, o Sistema Internacional, eu sei que a unidade de medida de carga é o Coulomb, a unidade de medida de voltagem, tensão, é o Volt, mas o SI, em homenagem a Faraday, ele vai dar o F como unidade de medida de capacitância, tá bom? Um Faraday, vou falar assim, é Faraday. Muito bem, então nosso primeiro exercício, o exercício mais simples, mais básico, simplório, eu acho, porque a resposta nós já falamos muito até aqui. A pergunta para nós é: a função de um capacitor ligado em um circuito elétrico é de... Claro, eu acho que eu já falei muito, a gente viu no texto, a função de um capacitor é armazenar carga elétrica. Você tem o capacitor armazenando a carga elétrica. Eu vou fazer mais uma vez, não sei, depois vou ver na gravação se vocês conseguem ouvir, né? Então, esse capacitor ele vai pegar lá... Conseguiram ouvir? E nem disparou. Agora vamos mais uma vez. Eu acho que ele já armazenou, agora ele já dispara, né? Ele dispara e já vai novamente armazenando energia advinda dos potenciais da pilha. Você veja aqui que eu tenho aqui este flash, ele é alimentado por pilhas. Então, um capacitor, você tem o armazenamento de carga elétrica e, consequentemente, nós vamos ver energia. E esta, no caso do meu flash, vem de pilhas. Pilhas recarregáveis, embora, mas pilhas, tá bom? Então,
Nossa questão aí muito simples. Qual é a função de um capacitor? A função de um capacitor é armazenar carga elétrica, tá bom? Agora, quando a gente fala isso, vamos pegar algumas, ou melhor, a única equação que nós citamos até agora, né? A equação que define um capacitor, a razão entre a carga e a DDP, e resolver esse probleminha. Vamos lá? Então veja só. Um condutor eletrizado com carga elétrica de 4 microcoulomb apresenta um potencial elétrico de 200 volts. Letra A, qual a capacitância deste condutor? Então, vejamos só. Na letra A, eu tenho a capacitância, é definida como a razão entre a carga e a DDP. A razão entre a carga e a DDP. Então, de acordo com nossa questão, a carga, só tenha cuidado que ela está em um submúltiplo, o μ. O μ é um submúltiplo que equivale a 10 elevado a menos 6. Você está lembrado disso? Espero que sim. Nós temos os múltiplos e submúltiplos. K equivale a 1000 quilo, não é isso, gente? O mega equivale a 1 milhão. O giga equivale a 1 bilhão, 10 elevado a 9. E o tera equivale a 1 trilhão, 10 elevado a 12ª. Observe que esses múltiplos são números grandes. Esses números grandes nós podemos chamar de macro, certo? Bom, assim como os grandes, nós vamos ter agora os submúltiplos, como por exemplo, o quilo é um múltiplo que equivale a 1000. Então, se eu pegar uma parte e dividir por 1000, eu vou ter a milésima parte, ou seja, o mili, 0,01, ou simplesmente 10 elevado a menos 3. Depois eu vou ter o micro, o mi, 1 dividido por 1 milhão, seguindo a relação de cima, tá, gente? Ó, K, 1000, o M maiúsculo, mega, 1 milhão, o G maiúsculo, giga, 1 bilhão, e o T de tera, tá bom? Então, 1 sobre 1000 vai dar o mili, ou 0,001, ou simplesmente 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, o micro equivale a 1 sobre 1 milhão, ou 10 elevado a menos 6. O nano equivale a 1 sobre 1 bilhão, ou 10 elevado a menos 9. Podemos parar por aqui, já tá bom, já é o suficiente. Na verdade, a gente só precisa desse daqui, tá bom? Os de cima são grandes, né? Os múltiplos, os de baixo são submúltiplos. Vamos chamar de micro. A ordem de grandeza pequena, né? Muito bem. Então, gente, destes nós precisamos apenas do micro. Na verdade, o nome da letra grega é mi, ou unidade de medida da ordem micrométrica. Tá bom? Esse é o que nós utilizamos. Então, uma carga de 10 microcoulomb, ou mi, eu vou ter uma carga de 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por U, onde U é a DDP ou voltagem, que no nosso caso em questão vale 200, tá bom? Como é que eu divido isso? Existem vários caminhos, né? Escolha o mais fácil. Vamos só esse e aí a gente tenta ganhar tempo no próximo com a calculadora. Eu posso dizer que 4 vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 400 vezes 10 elevado a menos 8. Eu coloquei mais 2 zerinhos aqui, reduzindo mais 2 unidades na potência, tá? Porque só para fazer uma divisão bem rápida e de tal modo que nós não tenhamos dúvidas, certo? Então veja só, eu posso simplesmente cortar os zeros em cima com os zeros embaixo e dizer que
a capacitância deste capacitor vai ser 4 dividido por 2, 2 vezes 10 elevado a menos 8. Mas vamos deixar nossa resposta em termos desta unidade aqui, o Mi. Unidade não, esse submúltiplo. Eu posso dizer também que isso aqui é a mesma coisa, C é igual a. Eu posso dizer que, se eu quiser colocar, dizer que isso é 0,02 vezes 10 a menos 6, eu digo que a capacitância desse capacitor é 0,02 microfarad. Tá bom? Deu para entender? Eu fiz isso, nós estamos na eminência do Enem, talvez você encontre isso em alguma prova. Não é necessário, é claro, você viu que isso, você pode dizer, isso é totalmente desnecessário, porque esta resposta já é a resposta final. Portanto, na letra A, quando ele pede a capacitância, é simplesmente 2 vezes 10 elevado a menos 8. Deu para entender? Eu tentei o mais devagar e simples possível, tá bom? Bom, feito isso, respondida a letra A, podemos agora responder a letra B, certo? Na letra A, pediu que nós calculássemos apenas a capacitância, encontramos lá. Aqui está ela. Na letra B, ele vai pedir que você calcule qual será a quantidade de carga elétrica no condutor quando o potencial elétrico for de 200 volts. Veja que aqui você, 600 volts. Veja que aqui você tem um potencial de 200 volts. Bom, se eu quero saber qual é a quantidade de carga que ele vai armazenar, eu vou falar uma coisa óbvia, mas acho que vocês sabem, né? Bom, uma pilha, ela tem 1,5 volts. Eu posso colocar aqui dentro, não só uma, eu posso colocar 1, 2, 3, 4 pilhas. E é claro, eu aumentei. Vou fechar direitinho, tá? Aí está, pronto, acho que não fechou. Ok? Acho que sim. Fechou. Então, é claro que quando eu ponho mais pilha, a carga é maior, né? Aí está. Então, veja só, nós tínhamos 200 volts. Nós tínhamos inicialmente 200 volts. A pergunta para nós é, e se triplicarmos o potencial? Quanto será a carga? Nós podemos imaginar. Veja que inicialmente nós tínhamos uma carga de 4 microcoulomb, certo? Então vejamos só. Vamos dizer o seguinte: a capacitância vai ser igual a carga dividido pelo potencial. Bom, a capacitância nós achamos aqui, ela é a mesma, não mudou de uma situação para outra, não mudou. Então nós diremos que a capacitância vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 8 igual a carga que eu estou procurando vezes a DDP, que desta feita agora já é de 600 volts. Então eu só preciso fazer, forgive me, desculpa, problemas. Então eu só preciso fazer meios pelos extremos. Eu direi que eu não tenho nada ali embaixo, mas pelo olho da matemática subentende-se que tem 1. Vocês compreendem isso, não é verdade? Então Q vezes 1 vai dar Q. E 2 vezes 600 vai dar 1.200 vezes 10 elevado a menos 8, certo? Então, veja só. Eu posso dizer, só um pouquinho, eu posso dizer que Q é igual a 12 vezes 10 elevado a 2. Por que de elevado a 2? Eu tenho esses dois zerinhos aqui, né? Então,
vezes 10 elevado a menos 8. Resposta final, Q será igual a 12, propriedade da potência, repete a base e soma os expoentes. Eu possuo 2 e devo 8, minha situação, 6, o quê? Coulomb. Ou simplesmente Q vai ser igual a 12. Qual o valor deste submúltiplo? O valor deste submúltiplo, nós já falamos, ele vale μ. Então, perceba que inicialmente nós tínhamos uma carga de 4 microcoulomb. Se eu tripliquei o potencial de 200 para 600, é claro que a carga também triplicou. Não é isso? Tudo bem? Eu acredito que seja exemplo simples que dá para a gente compreender, tá bom? No item A, era pedido que nós calculássemos a capacitância deste capacitor e no item B, quanto que seria a carga se o potencial aumentasse. Então, lembre da definição de capacitor, que é um dispositivo que armazena carga elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Se você aumenta o potencial, é claro que você aumenta a capacitância. Desculpa, capacitância não, ela permanece. Você aumenta a carga no capacitor. Tá bom, gente? Certo? Muito bem. Então, vejamos agora uma outra relação para a capacitância. Nós vimos até agora que a capacitância ela é definida pela relação entre a carga e a DDP. Mas nós podemos também relacioná-la em termos da área. Que área? A área entre as placas do capacitor. A área entre as placas do capacitor. É claro, você pode perceber. Espero que isso caia no Enem e você acerte, tá bom, gente? Se aumentar a área, você aumenta a capacitância. Você observe que a capacitância ela é diretamente proporcional à área. Isso quer dizer que quanto maior for as placas do capacitor, maior será a sua capacitância, tá bom? E é claro que esta é uma relação inversa com a distância, ou seja, o D aqui, a distância entre as placas do capacitor. Veja que quanto maior for a distância, menor será a sua capacitância, certo? E vice-versa, quanto menor for a distância, maior será a sua capacitância. Portanto, nós temos uma relação, só um momento, nós temos uma relação direta com a área e uma relação inversa com a distância entre as placas, tá bom? E é claro, você tem aí o que nós chamamos de constante de permissividade elétrica. Você tem a capacitância, claro, ela é uma constante, não vai fazer diferença, tá? O que vai fazer diferença mesmo é a área das placas do capacitor. Tudo bem? Muito bem. Então, imagine agora uma placa ou duas placas de um capacitor. É claro que no seu interior nós temos um campo elétrico uniforme. Então nós já podemos falar agora da terceira relação matemática que nos dá que podemos retirar dessa expressão, tá bom? Ou seja, deste conteúdo sobre capacitores. Ou seja, entre as placas de um capacitor eu tenho um campo elétrico. E é claro, este campo elétrico é o que vai induzir uma corrente entre as placas do capacitor. Não é isso? Bom, é claro que aí decorre uma informação mais importante, mas um pouco mais complexa, que é entre as placas do capacitor não tem fio. Como é que passa uma corrente aí, né? Isso eu espero que a gente possa ver depois lá no magnetismo, o que Maxwell vai chamar de corrente de deslocamento. Aí nós temos uma corrente elétrica entre as placas do capacitor. E é claro, por causa do campo elétrico. Certo? Então, veja só, gente.
Historicamente, esse dispositivo aqui, chamado de garrafa de Leyden, foi um dos primeiros capacitores que se tem registro, que se tem notícia ou registro, inventado, ou seja, um dispositivo capaz de armazenar a carga elétrica. Nas feiras de ciência, vocês talvez devem estar acostumados a ver muito sobre isso. Você pega um recipiente, envolve ele no papel alumínio e, é claro, com um dispositivo metálico, né? E aqui você acaba revestindo de uma bola de papel alumínio, né? Com 2 fios condutores, pega uma bexiga, atrita no cabelo, né? Com o intuito de gerar cargas elétricas, entre aspas, né? Eu já estou algumas aulas falando sobre isso, mas na verdade um dos princípios mais importantes sobre a energia é que ela não é gerada, ela é convertida, transformada de uma forma em outra. O mesmo acontece com a carga, você não gera carga elétrica, né? Ou você retira, que é o que acontece no processo de eletrização. E aí você acaba transferindo para a garrafa de Leyden e quando toca em alguém, ela acaba soltando um pequeno beliscão, assim, um choquezinho, tá bom? Então, historicamente, a garrafa de Leyden foi um dos dispositivos mais importantes, porque nela você tem a evidência, a demonstração que é possível armazenar carga elétrica. À época, nós tínhamos um dilema. Armazenar é possível, ok, e transferir a longas distâncias. Então você vai ver na história da ciência a importância de cada um desses experimentos, tá bom? Muito bem. Agora que falamos sobre algumas equações, pensemos nessas equações quando eu tenho, por exemplo, um gráfico do potencial em função da carga elétrica. Eu acho que vocês lembram da geometria plana, não lembra, gente? Como é que se calcularam de triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2, é assim que se calcula. Então, veja só, como é que eu calculo a energia potencial elétrica de um capacitor? Eu calculo por esta equação. De onde ela saiu? Ela saiu desta relação aqui. Quem é a base aqui? A base é a carga, aqui está ela, certo? Quem é a altura? A altura aqui é o potencial, aqui está ele. Então a definição de área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, substituindo as relações que nós falamos anteriormente, ou seja, capacitância é igual a carga dividido pelo potencial, ou simplesmente a relação que aqui está, né? Ó, é a mesma. Nós podemos chegar nesta equação aqui, a equação da energia potencial elétrica do capacitor. Eu chamo a atenção de vocês para não confundir esta equação aqui, este E, que é de energia, com este E, que é de campo elétrico, tá bom? Aqui eu tenho potencial, a DDP, em relação à distância, certo? E a energia, eu tenho uma relação com a carga e com a capacitância. Tudo bem? Ok? Então, vamos fazer agora, eu sei que quando se fala de capacitor é algo complexo, eu estou tentando falar o mais simples possível, então vamos ver só algumas definições para equacionar ou como se calcular a capacitância equivalente quando eu tenho uma associação de capacitores associados ou ligados em série. Vocês lembram da aula passada sobre a associação de geradores? Nós já passamos da associação de resistores, associação de geradores. Então, na associação de resistores, eu tenho, por exemplo, na associação em série, o resistor equivalente é dado pela soma dos resistores. Se eu tiver 3 resistores, eu somo eles. Agora, com a relação de capacitor, é uma relação inversa, ou seja, na associação em série, o capacitor equivalente é dado pela soma dos inversos. Se eu tiver 2 capacitor,
1 sobre C1 mais 1 sobre C2, se eu tiver 3 capacitor, mais 1 sobre C3 e assim tantos quanto eu os tiver, tá bom? É claro que o que temos aí em tela é um bizu, né? É um resumão. Eu só posso utilizar a equação do capacitor desta forma se eu tiver apenas 2 capacitores, tá? Aí segue a relação. Com apenas 2 capacitores, eu vou ter que... Eu posso dizer que o capacitor equivalente multiplica em cima e soma embaixo. E aí você dirá, mas olha só, aqui está o contrário. Está ao contrário porque a relação também está ao contrário, tá vendo? É 1 sobre o capacitor equivalente. Se você inverter assim, você chega nesta relação. Uma observação, você só pode usar esta relação com apenas 2 capacitores. Com 3 ou mais, você deve utilizar esta relação aqui. Tudo bem? Ok? Vamos já dar um exemplo para tentar melhorar ou clarear a ideia. E agora, na associação de capacitores em paralelo, você lembra da associação de resistores? Na associação de resistores eu tinha o resistor equivalente, ele era dado por... Se eles estavam em paralelo, ele era dado pela soma dos inversos, ou seja, 1 mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais tantos quanto eu os tiver. Isso na associação de resistores em paralelo. Veja que para capacitor, a relação ela se inverte. A associação em paralelo para resistor, você utiliza esta equação aqui, certo? Isso na associação em paralelo. Para a associação em série, o resistor equivalente é dado pela soma dos resistores. Fácil, eu acho, né? A mais fácil de todas. Então, veja que a relação de associação de resistores, esse está em série, com a associação de capacitor, ela segue uma relação inversa. Tá vendo? Então, esta é a equação para o cálculo da capacitância equivalente de uma associação em paralelo. E, como nós vimos no slide anterior, esta é a equação para o cálculo da capacitância da associação em série, tá bom? Veja, não confunda que ele segue uma relação contrária da associação de resistores. Resistor é uma coisa, capacitor é outra. Na aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é compreender o que é um capacitor e como ele funciona, basicamente. Capacitor são dispositivos que armazenam carga elétrica, tá certo? E o resistor? O resistor é um dispositivo que dificulta a passagem da corrente. Nós geralmente usamos os resistores para reduzir potenciais. Por exemplo, você tem numa tela, você tem uma lâmpada de LED, não é? Você tem vários LEDs, seu computador, sua televisão, o standby. E ela é ligada, a televisão, o computador é ligado na tensão. Televisão, no caso, 220 volts. Por que aquele LEDzinho não queima? Porque você tem dispositivos que vão reduzir o potencial. Um deles é o resistor. A gente põe um resistor para baixar a tensão e não queimar uma lâmpadazinha, tá certo? Então, resistor tem uma função, capacitor tem uma função diferente. No caso que nós estamos tentando ou propondo nesta aula de hoje, é dizer que o capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica quando submetido a uma diferença de potencial, tá bom? Ok? E trouxemos como exemplo o flash. Estou muito curioso para ver a aula, se vocês conseguem ouvir, tá bom? Eu deixei ele aqui desligado um pouquinho. Eu vou apertar aqui, vamos ver se ele vai disparar. Ele pode não disparar, é claro, não vai, mas eu espero que vocês escutem um barulhinho. Seria ele
vamos dizer, carregando o capacitor. Vamos lá. Não. Ok. Não. Opa, agora barulhinho. Agora ele já dispara. Aí está. Muito bem. Então é isso, gente. Capacitor são dispositivos que armazenam a carga elétrica. Tá bom? Colocamos agora as equações para o cálculo de uma associação de capacitores em série, também em paralelo, e aí temos esta questão aí, tá bom? Os créditos estão, na verdade, é uma questão de uma universidade, mas eu retirei do sistema plural, então já tem a referência aí, o sistema Seja Ético, e para quem tiver curiosidade é a página de número 74, certo? Muito bem, então a questão diz o seguinte, na figura a seguir, os capacitores C1, C2 e C3 representam respectivamente os valores 10 microfarad, 10 microfarad e 4 microfarad, ou seja, os capacitores C1 e C2 estão ligados em paralelo, tá? Esta ligação, esta associação, ela não é nem em paralelo, nem em série, ela é uma associação mista. Por que mista? Porque aqui eu tenho dois capacitores ligados em paralelo, que por sua vez estão ligados em série com o capacitor C3, certo? Então, veja só. Primeiramente, o que nós queremos saber? Qual deve ser o valor do capacitor equivalente que substitui o circuito desta figura? Então eu tenho 3 capacitores e a pergunta para nós é: um capacitor só deveria ter que capacitância? Então nós vamos fazer o seguinte: primeiramente vamos calcular a capacitância equivalente aqui. Quando fizermos isso, o nosso circuito estará assim, ó. Eu terei o capacitor equivalente aqui e eu terei o capacitor C3 aqui, certo? Aqui seria o capacitor equivalente. Como ele está ligado em paralelo, a capacitância em paralelo é calculada pela soma dos capacitores, neste caso C1 e C2, tá bom? Então nós teremos o seguinte: quem é C1? C1 e C2, os valores são iguais, tá bom? Então vai ser 10 mais 10 igual a 20 microfarad, tá bom? Mas ele agora, aqui vale 20 microfarad e esse aqui vale 4 microfarad. Ele agora está associado em série. Na associação em série, nosso capacitor equivalente é dado pela soma dos inversos. Como eu estou falando em apenas 2 capacitores, minha capacitância equivalente 2, eu posso dizer que vai ser em cima o produto das capacitâncias, né? Dividido pela soma das capacitâncias. Eu acho esta equação mais simples e mais fácil. Portanto, nossa capacitância final, eu vou chamar de capacitância equivalente 2, vai ser... Qual é o capacitor equivalente? Aqui vai ser 20 vezes 4 dividido por 20 mais 4, né? Então 20 vezes 4 vai dar 80 e 20 mais 4 vai dar 24. Beleza? Então vamos só pegar uma coisinha aqui para nós nos divertirmos menos. Vamos colocar aqui uma calculadora. Vamos lá. Quanto é que dá 80 dividido por 24? Aí está, 3,333333. Então, eu vou dizer que a nossa resposta ou a capacitância equivalente final vai ser 3,33333. Como vocês podem ver na alternativa, a gente vai colocar apenas 2 casas decimais. Nossa capacitância equivalente
é a letra B. Tá bom, gente? Foi fácil calcular este exemplo? Eu espero que sim. Então vamos lá, já estava feito aí, eu achei por bem fazer passo a passo com você. Vamos parando por aqui para que a nossa videoaula não fique tão longa e você pode, é claro, dar pausa e ver cada um dos conceitos abordados, tá bom, gente? Um abraço a todos, fique com Deus e a gente encerra por aqui. Até a próxima!